você luta a cada dia e aprende a administrar o seu próprio negócio, o seu próprio dinheiro. E você consegue fazer planos. Eu queria ser astróloga. Era um sonho de vida, porque eu sempre amei estudar signo, planeta, céu. Eu ficava olhando as estrelas para ver. Aí as minhas primas me perguntavam assim, quando eu era criança, que tanto você olha para o céu? Eu falo, eu quero saber o que as estrelas têm para me contar. Então, assim, é algo que eu sempre amei. E dentro da minha realidade, né, que eu tinha 2 empregos, plantonista, né? Aí depois eu tinha que ver algum que eu conseguisse me adequar. E aí eu decidi mudar. Aí saí de um plantão e arrumei diarista como coordenadora. Eu fui coordenadora há 5 anos dentro de uma empresa. E continuei no plantão porque tinha viciado. Um emprego não dá, tem que ser 2, 3. Não adianta, um não vai dar para nada. E aí eu fui trabalhar à noite. E como coordenação a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade. Aí o que eu fiz? Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Comecei a ligar para as faculdades, a pesquisar no Google, enfim. E aí eu fui ver a nutrição, que era meu primeiro, né? Meu primeiro top. Primeira profissão que eu pensei. E na nutrição eu vi que eu ia ter que fazer os estágios. A minha ausência ia atrapalhar. Porque eu tive estágios na enfermagem, teve época que eu fiz estágio semana toda. E a nutrição ia chegar a uma parte que ia ser isso. E com um emprego só, eu não ia conseguir pagar a faculdade, manter minha vida. Não ia dar certo. Então não dava. Aí fui ver o direito. Direito a mesma coisa. Eu ia ter que fazer estágio, acompanhar a audiência e tudo mais. Não ia dar certo para mim. Ia me atrapalhar muito na minha rotina, que eu trabalhava 36 horas, né? 3 vezes na semana. E não ia dar certo. O que encaixava para mim era astrologia. E nisso eu fui, embarquei nessa jornada. Cheguei lá, me apaixonei. E a astrologia, para mim, foi o mundo. E nisso eu decidi aprender mais e mais e mais. E aí eu fiz constelação familiar, fiz curso de reprogramação emocional, né? Me aprofundei, me especializei mais dentro do baralho cigano, aprendi numerologia, aprendi a trabalhar com cores, cristais, ervas, e eu fui, porque é um mundo que você aprende uma coisa que já te leva para outra, que já te move para outra, e assim você vai. E eu cheguei num nível que, assim, eu me apaixonei por tudo que eu estava fazendo e eu achava muito importante eu transmitir para as pessoas aquilo que me conquistou. O que tomou conta de mim, eu queria passar adiante, né? Até porque começou a aparecer os clientes do baralho, decidi abrir uma agenda de baralho, de astrologia, e começaram a aparecer os clientes, e esses clientes foram indicando outros clientes, e eles queriam aprender, mas eles queriam aprender comigo. Eu falei, gente, então eu preciso passar realmente o que me move, o que eu conheço, o que eu amo. Então vamos lá, vamos abrir uma escola. E assim surgiu a escola de esoterismo Netuno Místico, né? Essa minha migração de carreira, ela ocorreu porque eu fui movida por uma paixão. Então, se você tem uma paixão, você tem um sonho, você deve seguir esse sonho. Você não deve largar os seus sonhos para trás. Porque quando você deixa os seus sonhos para trás, você abre mão da sua existência. Você abre mão de você mesmo. Você não deve viver algo tão sacrificante. Mas o nosso trabalho ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser gostoso. Sabe? As coisas precisam acontecer de uma maneira ou de outra. Por quê?
Quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu entendi que eu só podia vender o que eu amava. Eu comecei vendendo sapato porque um amigo meu disse que ia dar muito certo, que era muito bom, que era isso, que era aquilo, e não foi. Por quê? Porque aquilo ali não era a minha paixão. E não foi. Eu me identifiquei com outras coisas que eu vendi e hoje eu me identifico fazendo isso aqui que eu faço. Óbvio, né? É maravilhoso. Então, a migração de carreira ela deve ocorrer sim quando você está insatisfeito, quando você não se sente feliz dentro do que você faz. Então, você deve migrar sim, tá? Como migrar de profissão, eu já te expliquei, né? O que você deve fazer? Você vai buscar a sua formação. E essa sua formação, o que vai acontecer? Ela vai te dando, você vai começando a atuar, tá? A buscar. Você não pode largar o que você está fazendo assim, aleatório, tá? Você deve agregar. Eu comecei largando o meu trabalho de dia e fiquei trabalhando só à noite. Durante o dia, eu atendia os meus clientes, é, eu atendia pessoas, ouvia, sabe? Foi muito importante para mim esse início. E eu me lembro que quando o Covid estava na alta, onde as grávidas foram retiradas do seu setor, né? Eu engravidei na época, eu cheguei até o 4º mês de gestação, e aquele período ali para mim foi primordial. Por quê? Porque eu vi que se eu me dedicasse ao que eu amo, que eu não precisava sacrificar mais as minhas noites. Eu não precisava mais sacrificar o meu dia a dia, sabe? Eu não precisava mais sacrificar a minha vida, né? Então, o que acontece? Eu larguei de vez o hospital e vim viver do que eu amo, que é o Netuno Místico, né? Aí você vai falar assim, Dani, você nunca tentou voltar? Tentei, tentei. Não deu certo. Eu não gosto daquilo ali. Eu amo fazer isso aqui. Isso que me move, né? Agora, existe uma grande diferença entre o CLT e o empreendedorismo. Não só uma, mas várias, que você deve saber, óbvio. A CLT, ela te dá uma falsa segurança. Ela não te dá segurança e nem estabilidade. Esqueça isso, tá? Ela não vai te dar, porque a qualquer momento você pode ser demitido. A sua segurança e a sua estabilidade, ela está onde? Ela está no trabalho que você faz. Ela está em você. E o trabalho que você desempenha para dar dinheiro para o cara lá que está rico, que é o dono da empresa, você pode fazer para você mesmo. Dentro do empreendedorismo, você luta a cada dia e aprende a administrar o seu próprio negócio, o seu próprio dinheiro. E você consegue fazer planos. É só você aprender como as coisas funcionam. Porque essa ideia de que no CLT você tem segurança, esquece, não tem. Não existe segurança na CLT. Porque o patrão, se você cometer um erro, 2 erros, 3 erros, ele vai te mandar embora. Ele não vai aceitar, ele não vai conversar com você porque você é legal. Você é legal, é bacana, mas tchau, você não serve. Dentro do seu negócio, você pode errar 20 vezes, porque é você com você mesmo. Então, no empreendedorismo, você acaba aprendendo a amadurecer, você cresce. Porque você vai ver realmente o que serve, o que não serve, o que é sólido, o que é palpável, o que não é. E é isso. E uma das grandes vantagens do empreendedorismo é que você não recebe ordens e é você com você mesma. Bora, vai à luta. É você com você. É você que paga o seu sustento. Hoje eu posso te dizer que dentro da minha casa eu ganho muito mais do que quando eu era enfermeira.
Então, em 2 empregos. Então, assim, eu consigo pagar as minhas contas, eu consigo viver da mesma forma. Só que o empreendedorismo requer o quê? Coragem e resiliência. Isso é importante, né? Como começar, né? Como começar? Eu me lembro que o primeiro evento que eu fiz de pessoas evangélicas, lá em Nova Iguaçu, um bairro de pessoas muito simples e a maioria era da igreja. Só tinha um pessoal que gostava de bater um tambor, que por acaso eu fiquei na mesa do lado, mas ninguém veio com a pegada do esoterismo, tá? Ninguém. E só eu ali vendendo produtos esotéricos. Todo mundo vendendo roupa, laço, sabonete, café. E eu ali vendendo meus sais de banho, japamala. E uma perguntinha no baralho é R$ 10. Gente, eu acho que eu fui a que mais vendeu ali naquele evento, né? Eu vendi R$ 1.000 naquele dia. E eu paguei R$ 150. Eu falei, gente, isso aqui realmente funciona. E é nisso aqui que eu vou me pegar. E aí eu fui crescendo, eu fui buscando saber como participar de eventos esotéricos, como, né, me estruturar. Hoje, eu posso te dizer que eu sou uma empreendedora. Eu comecei sendo uma curiosa. O Netuno, ele já foi lá embaixo e ele já retomou ao que ele era, né? O Netuno, ele é isso, né? Eu deixei de ser curiosa. Você inicia sendo curioso, achando que sabe tudo e você não sabe. Você é só um curioso. Depois é que você aprende a ser empreendedor. Depois que você aprende a crescer. E é isso, essa missão, essa mensagem tão importante que eu vim trazer para vocês. Se você tem vontade de empreender, se você tem vontade de jogar, de começar o seu negócio, é essa pegada que você tem que ter. Como? Quando eu não estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Reflete aí. Será que você se sente um hamster dentro daquela rodinha? Porque era assim que eu me sentia. Hoje não, hoje eu sou livre. Se eu quiser ir no banco, eu vou. Se eu quiser ir para praia, eu vou. Se eu quiser fechar minha agenda, eu fecho. E assim a gente vai vivendo. E é sobre isso. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar aqui no nosso vídeo. Um beijo. Tchau, tchau, tchau.